O sábado, hoje ele é muito mais importante do que o domingo em Mônaco? Faz tempo, né? Desde a época... Vamos falar da época talvez um pouco mais moderna, mas o Schumacher, né? Que ele parou a classificação uma vez de propósito, que ele sabe que quem fazia pole lá, ainda mais na época dele que tinha controle de tração, né? Sabe, hoje em dia eles ainda tentam tirar o controle de tração para ter um pouco mais de dificuldade, geralmente, mas eu acho que mesmo com os carros menores hoje, seria muito difícil, porque, tudo bem, naquela época já tinha muita tecnologia, já tinha freio de carbono, tudo mais, mas hoje, mesmo se fizesse os carros menores, com a quantidade de downforce que os carros têm, com a eletrônica e tudo mais, o carro ia frear tão tarde, tão dentro da curva que ia ser muito difícil ultrapassar. Acho que acaba sendo que o carro está ficando muito rápido. E quanto mais rápido o carro é, mais difícil é de você botar do lado de uma freada. Então, mas, assim, hoje em dia, se você olhar todas as outras pistas modernas, as pistas cresceram muito. A área de escape, as retas, até as pistas de ruas novas, né? Jeddah, por exemplo. As retas gigantescas, Las Vegas. Você vê o tamanho de Las Vegas comparado com, né? Não sei se todos já viram aquela imagem, né? De, tipo, aquele desenho da pista de Las Vegas atual comparado com o da época do meu pai, que ganhou lá em 81. Cara, é assim, parece um kartódromo comparado com um autódromo. Mas se pegar a diferença do tamanho da pista, não é um exagero, tipo, de tamanho. Sei lá, são 2 quilômetros a mais, não é? Nossa. Mas você vê o tamanho das retas e tudo mais, é que hoje em dia está sendo necessário ter retas muito grandes para os carros não só conseguir mais, mesmo com DRS e tudo mais, conseguir ultrapassar. E aí tem que fazer um balanço, né? Óbvio que nós não somos promotores aí para a gente entender quais são as vontades das montadoras, né? De por que os carros cresceram tanto, tem essa questão híbrida, né? Que realmente precisa de mais espaço no carro para botar a bateria e toda essa outra tecnologia junto com o carro. Mas as pistas tiveram que crescer muito e... Então, não sei, realmente para Mônaco ficou muito difícil, mas, né, que nem o tio falou aqui, tem que ser... Mônaco tem que existir, né? É uma coisa... Por mais que a corrida seja chata, e a maioria das corridas vão ser chatas lá, é um espetáculo. E uma coisa muito doida é que a importância de Mônaco, né? Ela tá no Grand Slam das corridas, né? Da Tríplice Coroa. E todo mundo, assim, o segundo fala que a prova é chata, o terceiro fala que a prova é chata, o 10º fala que a prova é chata, mas o cara que ganha, não é que o cara se empolga de um jeito que em nenhuma outra corrida o cara comemora tanto como ganha em Mônaco, né? Não tem? A história não é Le Mans, Indy e Mônaco? Então tira Mônaco aí do meio. Só fica Le Mans e Indy. Não sei se tem a mesma graça. Mas, voltando também àquilo que você tinha perguntado, eu inclusive acho a classificação muito mais emocionante que a corrida. Tá. Porque para quem realmente é apaixonado e entende aquilo que os pilotos estão fazendo dentro do carro, no momento da classificação, o limite que eles andam, absurdo, em Mônaco, porque é óbvio, eles sabem que a coisa mais importante é você estar largando lá na frente. Então, eles realmente colocam tudo, tipo, on the line, entendeu? Eles sabem que é aquela volta, às vezes encosta no guarda-reio, daí volta, mas é de uma maneira, eu diria que praticamente perfeita. Mágica. Mágica, exatamente. Então, assistir a classificação é muito legal em Mônaco. Para mim, hoje em dia, assistir a classificação é mais legal que a corrida, por motivos óbvios que a gente está conversando aqui, mas eu sou grande defensor e eu acho que tem que continuar tendo e tentar achar outra solução para esses problemas, mas como o próprio Max comentou assim que terminou a corrida, né? Podiam ter inventado 10 paradas de boxe, que não teria feito diferença nenhuma, também concordo que não teria feito diferença nenhuma. E voltando ao início da nossa discussão, porque o problema não é as paradas de boxe, não é a estratégia, não são os pneus. O problema é o tamanho físico do carro. Você falou de paradas. Nós tivemos lá a regra dos pitstops, você tem que fazer 2 trocas de pneus durante a corrida toda. Acabou criando uma situação, acho que extremamente artificial ali das equipes que tinham 2 companheiros de equipe largando entre os 10 primeiros, especialmente a
Racing Bulls fez isso, né? De segurar o Lawson, segurar todo o pelotão pro Adjar fazer as paradas e ir na frente. Como que vocês viram essa primeira tentativa dessa regra nova? Lembrando que essa regra nova foram 4 regras previstas, propostas pelo comitê de competição da FIA, e aí as equipes votaram e escolheram a melhor, que foi essa, que nós vimos no domingo. E quais foram as Não piores? citaram as outras. Então imagina quais foram as piores, né? Porque se essa foi a melhor... Mas... Eu acho que eles foram muito espertos, né? Não tinha muito o que fazer. Já que a regra é essa, vai ter que fazer 2 pitstops e ninguém passa ninguém, então ficou óbvio, né? A Williams também Sim, fez a a Williams, mesma coisa, então... Mas eu acho que com certeza para o ano que vem eles vão mudar isso. Ele não tem dúvida nenhuma que isso vai acontecer, porque pro piloto ficou ruim, para todo mundo que estava assistindo ficou uma coisa muito artificial, né? Não que as 2 paradas, mas o que acabou causando por causa dessas 2 paradas, né? O que alguns companheiros de equipe fizeram, ficou uma coisa muito complicada. Então, eu gostaria de ver qual vai ser a criatividade deles para o ano que vem.